versículos decorados como se ela tivesse saído direto do ventre, clamando: arrependam-se. Porque, claro, é super normal uma criança de 5, 6 anos falar de fornicação, inferno e espírito maligno com a naturalidade de quem tá escolhendo entre Todinho e Nescau. Olá, a paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Aqui quem vos fala é o pregador missionário Miguelzinho. Olha pra cá, eu tenho pastor, amém? Amém. Tira da tua ideia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você tem que ter pastor, irmão. Meu pastor é Jesus, tá amarrado. E na boa, a gente perdeu completamente a noção, né? Hoje vamos falar mais uma vez do pastor Mirim Miguel, isso mesmo, um menino que virou um verdadeiro personagem de novela bíblica da Record. O menino que virou símbolo de fé, ou melhor, o símbolo do marketing religioso. E se você acha que isso é um tanto quanto fofinho, o caso dele, da criança que ama a igreja, se prepara, porque rolou um exposed com muita coisa sobre tudo que tá por trás da imagem do Miguel. Sim, o Miguel Oliveira, conhecido como Pastor Mirim, começou bem novinho a sua jornada e não foi uma jornada espiritual, foi uma escalada no palco do entretenimento gospel. O moleque começou como cantorzinho gospel e tudo começou com a avó por parte de mãe, que era frequentadora da igreja. O Miguel curtia ir com ela, até aí tudo bem. Uma criança indo com a avó na igreja é fofinho, acontece nas melhores famílias, só que a mãe dele, Érica de Jesus Oliveira, viu algo mais ali. E ela não viu um filho que tinha sido tocado por Deus, ela acabou vendo foi um negócio, e é isso que você ouviu. A mulher olhou pro filho e pensou: opa, esse menino aí pode me tirar da pindaíba, porque convenhamos, a situação da família na época era muito complicada. O pai, Miguel Marcelo Dias, até era um certo trabalhador, digamos assim, mas com problemas com bebida. Já a Érica nunca foi de igreja, nunca teve conexão espiritual com lugar nenhum, mas teve a ideia genial de montar o personagem. E foi exatamente isso que ela fez, que ela começou a rodar com o menino por tudo quanto era igreja, mas não era só por devoção, era estratégia. Ela chegava no culto e dizia: o meu filho canta e sabe cantar, viu? E dava um jeito de empurrar o Miguel no microfone. Um dia ele cantava, no outro, além de cantar, começava a contar um testemunho, aí o pacote foi ficando mais completo. Meu filho nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas ele foi curado. Por quem? Pela oração da própria mãe, uma ex-espírita que virou evangélica depois do milagre surpreendente que aconteceu. Que belo roteiro, né? E de cantorzinho virou levita, depois missionário Miguelzinho e, pelo amor de Deus, quem que inventou esse nome? Até se transformar no que é hoje, que é o Profeta Miguel. E o garoto, querendo ou não, vocês sabem, ele sustenta a família inteira. E é isso mesmo, mãe, pai, irmãos, ninguém mais trabalha, a agenda do menino é quem banca tudo. Mas vocês sabem o detalhe mais importante, né? O que parece espontâneo é tudo ensaiado, tudo roteirizado. A mãe é a produtora, diretora e roteirista dessa peça. E o Miguel, o menino, é apenas o ator mirim que nem sabe que tá atuando, porque acreditou em todas as mentiras que a mãe veio contando pra ele ao longo da sua vida. Agora eu quero te perguntar se você acha que isso realmente é um evangelho ou é apenas uma exploração infantil com o selo gospel. Porque, sério, a criança vai no altar, grita contra o diabo, impõe mãos sobre os outros, faz profecia. Uma criança que deveria estar jogando bola, brincando de esconde-esconde, comendo bolacha recheada e vendo desenho. Só que não, ele tá lá dizendo mas que isso tudo aí a gente pensa, isso é mãe? Será que ele sabe exatamente o que é isso? Eu acho que não. Vou comentar no final. Ele apenas repete o que a mãe ensinou. Miguel não tem uma unção, ele tem um ensaio que a mãe fez com ele. O Miguel não tem chamado, ele tem um roteiro pré-definido que a mãe foi colocando na cabeça dele ao longo dos anos. E mais uma vez, eu volto a afirmar que a fé virou palco. A infância agora é motivo de lucro. Isso não é um ministério. Pra mim é tudo marketing. Mas sempre vem aquela multidão hipócrita batendo palma dizendo que é Deus agindo. Deus agindo aonde? Isso aqui é o puro suco da manipulação religiosa. É com um agravante. É uma criança no meio. A mãe dele nunca foi religiosa, nunca teve envolvimento com igreja, só começou a frequentar quando viu que podia monetizar o Miguel. Foi tudo construído e arquitetado. Até do seu testemunho falso, a rotina de eventos. Vocês lembram, né, que ele falou que ele nasceu sem cordas vocais, sem tímpanos e blá blá blá. Seu filho nasceu surdo e mudo.
ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Mas ele deu entrevista recentemente dizendo que não foi isso que ele falou. Mesmo tendo dezenas de vídeos dele falando não só uma, mas várias vezes que ele tinha nascido surdo e mudo, sem cordas vocais e sem tímpanos. Mas agora vocês é que são idiotas, porque acreditaram no que ele falou e não interpretaram de forma correta. Você tem um testemunho muito forte, que até os 3 anos de idade você tinha dificuldade de falar. Você chegou a ir atrás desses laudos, desse exame, para poder validar esse seu testemunho? Bom, Fábio, eu contei esse testemunho, né, que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né, e com 3 anos de idade eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né, eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né, e ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo. Seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com um diagnóstico que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Bem, pelo que nós vimos, o Miguel tinha uma vocação desde criança. A avó o levava para a igreja evangélica. Ele gostava. Pelo que eu estudei, ele gostava muito de ver cultos de igrejas pentecostais, que tem essas falas, enfim. E o sonho dele sempre foi ser um desses pregadores desde criança. Bem de criancinha mesmo. Mas a mãe, Érica de Jesus, que de Jesus pelo jeito só tem sobrenome, viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro e usou o filho. O pai, alcoólatra, se aproveitou também disso, né? Foi passivo, mas acabou também deixando de trabalhar para viver às custas do dinheiro do filho. Como que eles faziam no início? Primeiro eles iam às igrejas, ofereciam ali para ele cantar aqui e ali, depois eles começaram a cobrar cachê na região deles. E um pastor que tinha contatos descobriu o Miguel e começou a oferecer a participação dele em várias cidades de vários estados para que ele fosse pregar, e depois começou a falar que era profeta, a fazer curas, enfim. E aí eles cobravam um cachê que girava entre 3 mil e 8 mil reais, segundo relatos. Os próprios familiares denunciaram, né? A irmã dele, por exemplo, não tem convívio com a família, não concordou com isso, ela é evangélica. E tudo isso arquitetado pela mãe, que a gente não sabe se é apenas uma oportunista, uma psicopata, ou sabe, sei lá o que, né? Movida por quê? Esse negócio de fé é muito sério, gente. E o Miguel aprendeu, como criança, aquilo ali, forjado pela mãe. Mas hoje ele tem 14 para 15 anos. Ele está deixando já aquela parte da fama, do dinheiro, tomar conta também. Já começa a ter também essa sobriedade para entender o que é certo e o que é errado. Uma pena ver uma alma que talvez tenha nascido para ajudar pessoas, porque tem muita gente falando do Miguel aí, mas aquele menino que fica no radinho lá da favela também tem que se preocupar com ele. Não é? Em vez de estar soltando pipa, está trabalhando para o tráfico. Mas fica aí pedindo Pix, né? Faz as lives dele, então como ele já rodou o Brasil, ele pede Pix, ele consegue Pix de todo lugar, e ele fala o valor, né? Um Pix de 100, 6 Pix de 1000,
e tal. Sobe aqui no altar agora e faz uma oferta. Eu quero 5 ofertas de 1.000, tantas ofertas de R$100. Isso é pouco. Então, quer dizer, vira uma coisa material. Aí, não sei por que tanta obsessão pelo dinheiro, né? É preciso que a igreja tenha dinheiro para sobreviver? É preciso dar o dízimo? É preciso. Mas é muito claro isso, né? O dízimo é do coração, né? A 10ª parte. Tem gente que não tem esse dinheiro, às vezes tem ali uma economia, vai lá e pega um dinheiro que não pode dar e doa. Tem gente que vende carro e doa, acreditando que por causa disso, numa persuasão, vai para o céu, alguma coisa assim. O Miguel já foi vítima, hoje ele começa a ser cúmplice, se ele continuar. Mas o Conselho Tutelar já disse, olha, para a família, olha, se ele continuar, não for a escola presencial, ele estava fazendo online, porque ele ficava viajando o Brasil, vendendo cachês, ele vai retirar o Miguel do convívio dos pais, e aí tira da mãe, que é a pessoa que cria todo esse circo. Quer dizer que ele vai estar livre disso? Não. Outra pessoa pode assumir o lugar da mãe, né? Ou ela por detrás dos panos ali, continuar manipulando. Mas é um caso triste e que, se fosse fora da igreja, seria considerado estelionato. Mas com fé envolvida não configura crime. Apesar que ele pode ser incriminado nesse caso, que ele fala que curou a doença e tal, se ele tivesse rasgado o laudo do médico, mas não foi laudo do médico que ele rasgou. Eu vi o testemunho daquela paciente, ela disse, ele não cura nada. Ele só escreveu umas palavras lá e rasgou e disse que acabou o câncer. Não acabou. Bom, é isso. O vídeo de hoje, o react de hoje. Primeiro que eu faço, vem mais por aí.